Você já imaginou como seria se alguém comum, um trabalhador simples, sem nenhum prestígio social ou influência política, de repente se tornasse a voz de Deus para denunciar toda uma nação? Foi exatamente isso que aconteceu com Amós. Ele não era sacerdote, não fazia parte da elite religiosa, nem estava em posição de destaque na sociedade de Israel. Era apenas um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros, alguém invisível aos olhos do mundo, mas escolhido pelo Senhor para levar uma mensagem que ninguém queria ouvir. A história de Amós quebra todas as nossas expectativas, porque mostra que quando Deus decide falar, Ele não precisa da aprovação dos homens nem de títulos humanos. Ele levanta quem Ele quiser, até mesmo aqueles que o mundo jamais escolheria. Na época de Amós, Israel vivia dias de prosperidade material. As cidades estavam cheias de luxo, os líderes políticos se vangloriavam de conquistas territoriais e o povo acreditava que tudo estava sob controle. Mas por trás dessa fachada de sucesso, a realidade era sombria. A injustiça social crescia como uma praga. Os ricos exploravam os pobres. Os juízes vendiam sentenças ao melhor pagador e os líderes religiosos estavam mais preocupados com aparências do que com a verdadeira adoração a Deus. Era uma sociedade que parecia forte por fora, mas estava apodrecendo por dentro. E é nesse cenário que surge Amós, trazendo uma palavra que soava como um choque. O juízo de Deus estava às portas. Imagine o impacto. Um homem do campo, sem nenhum treinamento formal, se levantando diante de sacerdotes, reis e comerciantes para dizer que o Senhor havia se cansado das mentiras, das injustiças e da religiosidade vazia. É como se Deus estivesse dizendo a Israel: eu não suporto mais os seus cânticos, não aceito mais os seus sacrifícios, porque vocês esqueceram o que é justiça, o que é misericórdia, o que é verdade. A mensagem de Amós era dura, desconfortável e totalmente contrária ao que o povo queria ouvir. Mas é justamente aí que mora a força dessa história. Porque Amós não é apenas um profeta do passado, ele é um espelho da nossa realidade. Quem nunca olhou para o mundo atual e se perguntou até quando Deus suportará tanta injustiça? Quem nunca se indignou ao ver corrupção nos lugares de poder, desigualdade esmagando os mais frágeis e violência se espalhando como uma doença incurável? A voz de Amós ecoa até hoje, lembrando que o Senhor não é indiferente à dor dos oprimidos e que a verdadeira fé não pode existir separada da justiça. O que torna essa narrativa ainda mais provocadora é que Israel acreditava estar seguro, protegido por sua história, por suas tradições religiosas e pelo fato de ser o povo escolhido. Eles esperavam pelo dia do Senhor como um tempo de triunfo e vitória. Mas Amós revelou uma verdade surpreendente. Esse dia seria de trevas e não de luz. Em vez de salvação, seria um dia de juízo. Essa quebra de expectativa foi um golpe profundo no orgulho da nação e expôs a falsa segurança em que viviam. A cada palavra, o profeta colocava o dedo na ferida de um povo que preferia continuar cego. Mas é isso que faz de sua mensagem tão atual. Ele não falava apenas para Israel, falava para todos nós. Sua voz continua sendo um alerta contra a hipocrisia religiosa, contra a vida que finge honrar a Deus com rituais, mas nega sua vontade na prática diária. E é justamente por isso que a história de Amós não pode ser esquecida. Ela é um convite, ou talvez um confronto, para olharmos para dentro e perguntarmos: será que não estamos vivendo da mesma forma que Israel, confiando em aparências, mas ignorando aquilo que realmente importa aos olhos do Senhor? E é a partir desse ponto de tensão, desse choque entre aparência e verdade, entre prosperidade e juízo, que começamos a mergulhar na mensagem de Amós, o profeta improvável que ousou falar o que ninguém queria ouvir. E antes de seguirmos mais fundo na mensagem de Amós,
eu quero te pedir algo muito especial. Se essa história já está mexendo com você, se de alguma forma você já percebeu que a voz desse profeta continua ecoando nos dias de hoje, então deixe o seu like neste vídeo. Isso pode parecer um gesto pequeno, mas na verdade tem um impacto enorme, porque ajuda essa mensagem a alcançar milhares de outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E eu quero muito conhecer você também. Comente aqui embaixo se em algum momento você já se sentiu como Amós, indignado diante da injustiça, do silêncio e da hipocrisia do mundo. Compartilhar isso não é só abrir o coração, é também dar coragem para outras pessoas que estão vivendo a mesma luta. E claro, se você ainda não faz parte dessa comunidade, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nós revelamos as histórias ocultas da Bíblia, aquelas passagens que muitas vezes passam despercebidas, mas que carregam lições profundas para a nossa vida. Cada inscrição é um passo a mais para fortalecer essa corrente de fé e esperança que estamos construindo juntos. Porque quanto mais gente ouvir essas palavras, mais corações podem ser despertados para a verdade de Deus. Quando falamos de profetas, muita gente logo pensa em homens que nasceram dentro de famílias sacerdotais, que cresceram no templo, que receberam formação religiosa desde cedo e já estavam destinados a esse chamado. Mas Amós quebra completamente essa lógica. Ele não era sacerdote, não era filho de profeta, não fazia parte de nenhuma linhagem especial de líderes religiosos. Amós era um homem simples, um boiadeiro, um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Sua vida estava ligada à terra, ao trabalho duro, ao cheiro do campo, ao sol escaldante que castigava os trabalhadores rurais. Ele não falava a linguagem dos doutores da lei, mas a voz firme de quem conhecia a realidade do povo, de quem vivia no chão da vida comum. E foi justamente esse homem, aparentemente comum, que Deus levantou para falar com Israel em um dos momentos mais críticos de sua história. Esse detalhe já nos provoca uma reflexão poderosa. Deus não está limitado às estruturas humanas para levantar seus mensageiros. Ele não escolhe com base no status, na posição social ou no título religioso. Ele escolhe corações dispostos, mesmo que venham dos lugares mais improváveis. E talvez seja por isso que a mensagem de Amós tenha tanta força até hoje. Por quê? Vem da boca de alguém que não falava de cima de um trono, mas de alguém que sabia o que era suar, o que era viver a luta diária pela sobrevivência. A voz de Amós é a voz da simplicidade ungida por Deus, uma voz que não podia ser ignorada, porque carregava a autoridade do céu. Quando olhamos para o cenário histórico em que ele surgiu, entendemos ainda mais o peso de sua mensagem. Israel, o reino do norte, vivia dias de aparente prosperidade. O comércio florescia, as cidades se expandiam, havia luxo nas casas dos mais ricos e rituais religiosos acontecendo regularmente nos templos. Mas por trás dessa fachada, o que predominava era a injustiça. O povo mais pobre estava sendo explorado, os juízes eram corrompidos por suborno e a religião havia se tornado uma formalidade vazia, um espetáculo sem essência. Era como se a nação tivesse aprendido a falar de Deus, mas tivesse esquecido de viver com Ele. A fé havia se transformado em aparência e a justiça havia sido trocada por interesses pessoais. Foi nesse contexto que Amós apareceu, vindo de Judá para anunciar juízo a Israel. Imagine a cena: um homem simples do campo, atravessando terras, chegando à região do Reino do Norte, onde as elites olhavam com desprezo para qualquer voz que ousasse confrontar seu modo de vida. Ele não era um profeta com status, não tinha seguidores, não trazia uma genealogia de respeito. Era apenas ele, sua voz e a mensagem direta do Senhor. Isso, por si só, já era um choque. Era como se Deus estivesse mostrando a Israel:
Não vou falar com vocês através de quem vocês acham digno, mas através de quem eu escolhi. Essa quebra de expectativa foi o que deu ainda mais peso às palavras de Amós. E que palavras fortes eram essas? Amós não chegou bajulando nem oferecendo promessas fáceis. Sua primeira estratégia foi impactar de imediato. Ele começou a denunciar não só Israel, mas também os povos vizinhos: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Ele listava as injustiças e violências de cada nação, mostrando que o juízo de Deus não era seletivo, mas abrangente. Quem ouvia, a princípio, até podia sentir certo alívio, afinal, o profeta estava condenando os inimigos. Mas, quando menos esperavam, Amós voltou sua voz contra Israel e Judá, revelando que a corrupção, a idolatria e a exploração do próximo dentro do povo de Deus eram tão graves quanto as práticas dos pagãos. O golpe era direto. O povo escolhido não estava isento da justiça divina. Essa virada é fundamental para entendermos a ousadia desse profeta. Amós não estava preocupado em agradar, em conquistar aplausos ou em ser popular. Ele estava comprometido apenas com a verdade. E aqui está um ponto de conexão profundo com a nossa realidade. Quantas vezes também nos acomodamos na falsa sensação de que, por termos alguma prática religiosa ou por fazermos parte de um grupo certo, estamos automaticamente protegidos. Amós nos lembra de que Deus olha para além da fachada. Ele não se impressiona com rituais vazios, mas busca corações íntegros, vidas alinhadas à justiça e à misericórdia. E talvez seja exatamente isso que torna sua mensagem tão atual. Ele nos mostra que a verdadeira fé não se mede apenas por palavras, mas por atitudes. Não adianta levantar as mãos em adoração no templo e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para a dor do próximo. Não adianta cantar louvores e depois praticar injustiça. Para Amós, essa incoerência era insuportável, e foi por isso que sua voz ecoou com tanta indignação. Ele denunciava os que exploravam os pobres, os que viviam em casas de luxo enquanto o povo sofria, os que ofereciam sacrifícios a Deus enquanto pisavam na dignidade do seu irmão. A mensagem dele era clara: a religião sem justiça não agrada a Deus. A fé sem compaixão é vazia. Os cânticos, os altares, os rituais, nada disso tinha valor se não havia verdade no coração. E aqui eu quero te convidar a refletir. Quantas vezes também podemos cair nesse mesmo erro de confundir religiosidade com espiritualidade verdadeira? Quantas vezes também nos preocupamos mais com a aparência da fé do que com a prática da justiça? Essa é a pergunta que Amós traz não apenas para Israel do passado, mas para cada um de nós hoje. E se você já sentiu que o mundo ao seu redor parece mascarar a injustiça com aparências de religiosidade, se já se incomodou com a incoerência entre o que se prega e o que se vive, então você entende a indignação desse profeta. Ele não falava de um lugar de perfeição, mas de um lugar de sinceridade. Sua coragem em denunciar revela que Deus não se cala diante da hipocrisia e que o Senhor levanta vozes até mesmo dos lugares mais improváveis para lembrar ao seu povo que a justiça é parte essencial da verdadeira adoração. Agora, para selar essa reflexão de uma forma participativa e simbólica, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários uma frase que resume essa mensagem: quero viver uma fé com justiça. Essa declaração não é apenas um comentário, é um posicionamento, é um compromisso de que a nossa fé não será apenas de palavras, mas de atitudes que refletem o coração de Deus. Quando seguimos a jornada de Amós, percebemos que sua mensagem não era apenas sobre Israel, mas sobre um princípio que atravessa toda a história bíblica. Deus é o Senhor das nações. Amós começa seu livro denunciando Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe,
povos que estavam ao redor de Israel e Judá. Cada sentença de juízo trazia uma acusação específica: violência, escravidão, traição, crueldade, idolatria. Imagine como o público de Israel recebeu essas palavras no início, com certo alívio, até com aprovação. Afinal, eram os inimigos que estavam sendo julgados. Era como ouvir alguém dizer que aqueles que sempre ameaçaram a sua nação agora teriam que prestar contas a Deus. Era música para os ouvidos de quem se via como o povo escolhido e acreditava que os outros eram sempre piores. Mas essa era a primeira grande virada da mensagem de Amós. A lista de juízos não terminava com os vizinhos. Depois de mencionar todos eles, ele incluiu Judá e Israel no mesmo pacote, mostrando que a justiça de Deus não faz acepção de povos. O profeta deixou claro que o fato de Israel ter uma aliança com o Senhor não era desculpa para viver na injustiça. Muito pelo contrário, a aliança trazia ainda mais responsabilidade. Deus esperava do seu povo um padrão mais elevado de fidelidade, de compaixão e de justiça. Quando Israel falhava nesse ponto, sua culpa era ainda maior do que a das nações pagãs. Esse detalhe nos mostra a ousadia da profecia. Amós não usou sua voz para alimentar o nacionalismo, como muitos talvez esperassem. Ele não disse apenas: Deus julgará os inimigos e dará vitória a Israel. Em vez disso, ele disse: Deus julgará a todos, inclusive vocês. Essa quebra de expectativa foi como um choque para quem ouvia. O profeta simples, vindo de Judá, estava diante de reis e sacerdotes de Israel para declarar que eles não estavam isentos do juízo divino. Essa coragem nos mostra que a palavra de Deus não se curva diante de conveniências políticas ou religiosas. E se olharmos para a essência desse discurso, percebemos algo muito atual. Quantas vezes também caímos no erro de achar que o mal está sempre lá fora? É fácil apontar os erros dos outros, das nações distantes, dos grupos que não pensam como nós. Mas a mensagem de Amós é como um espelho. Antes de julgar o mundo, precisamos olhar para dentro. Deus não fecha os olhos para a corrupção interna, para a hipocrisia escondida sob a capa da religiosidade. Assim como Israel se alegrava ao ouvir sobre o juízo dos vizinhos, muitos de nós também sentimos certo conforto quando vemos a justiça alcançando outros. Mas Amós nos lembra que a verdadeira prova de fé está em viver a justiça de Deus dentro de casa, dentro da comunidade, dentro do coração. É impressionante como esse movimento da profecia se repete na história. Primeiro, a palavra de juízo recai sobre os inimigos, o que gera alívio. Depois, a mesma palavra se volta contra quem achava estar seguro, revelando que Deus não tem favoritos quando o assunto é justiça. Essa transição de consolo para confronto é o que torna a mensagem de Amós tão poderosa e atemporal. Talvez esse seja um dos momentos em que mais nos identificamos com o povo de Israel. Quem nunca achou que por estar do lado certo já estava protegido? Quem nunca confiou na aparência de religiosidade, acreditando que isso seria suficiente? Mas Amós nos mostra que o Senhor não se impressiona com rótulos ou tradições externas. Ele pesa os corações, ele vê a prática, ele observa a justiça ou a falta dela. E aqui está o ponto que pode nos marcar profundamente. A mensagem de Amós não é apenas para denunciar os outros, mas para nos chamar à responsabilidade. Quando ele fala que Israel também será julgado, ele está lembrando que quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Nós, que temos acesso à palavra, que conhecemos os princípios do Evangelho, somos chamados a viver de acordo com eles de forma ainda mais intensa. Por isso, eu quero te convidar a refletir. Será que em alguma área da sua vida você tem olhado apenas para os erros dos outros, sem perceber os ajustes que Deus quer fazer dentro de você? Será que não é
Hora de deixar que essa palavra também nos confronte, em vez de apenas confortar. E para marcar essa reflexão de maneira simbólica e participativa, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase de posicionamento. Quero viver a justiça de Deus dentro e fora. Essa declaração simples, mas profunda, é um compromisso de que a fé não será apenas uma bandeira externa, mas uma transformação interna que molda atitudes e escolhas no dia a dia. Quando avançamos ainda mais no livro de Amós, encontramos um dos pontos mais provocativos e, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis da sua mensagem: a denúncia contra a falsa religiosidade. O profeta não poupou palavras ao declarar que Deus estava enojado com as festas religiosas, com as ofertas e até mesmo com os cânticos de Israel. Imagine a cena: pessoas se reunindo em celebrações solenes, trazendo sacrifícios, cantando louvores, enchendo os templos com rituais. Mas, aos olhos de Deus, tudo aquilo era vazio. Por quê? Porque enquanto as mãos estavam levantadas, em adoração, os pés continuavam pisando os pobres. Enquanto os lábios entoavam cânticos, as bocas se enchiam de injustiça e de mentira. A adoração não passava de espetáculo, porque o coração estava longe da essência da justiça. Amós chegou a usar palavras duríssimas. Aborreço as vossas festas, não sinto prazer nas vossas assembleias solenes. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Essa imagem é poderosa. Para Deus, a música mais bela não é a entoada por instrumentos ou vozes, mas aquela que nasce da vida transformada pela justiça. O som que realmente agrada ao Senhor não é o da harpa ou do cântico em coro, mas o de um coração que pratica a verdade, que defende o pobre, que estende a mão ao necessitado. Essa crítica é profunda, porque desmonta a ideia de que religiosidade externa basta. O povo de Israel acreditava que os sacrifícios eram suficientes para manter o favor divino. Acreditavam que, se cumprissem os rituais, poderiam viver como quisessem fora do templo. Mas Amós revelou que Deus não pode ser enganado por formalidades. Ele não aceita a adoração separada da vida prática. Para ele, fé sem justiça é hipocrisia. E esse é um ponto que ecoa fortemente até hoje. Quantas vezes vemos pessoas que se dizem religiosas, mas vivem na prática da corrupção, da opressão e da indiferença? Quantas vezes nós mesmos podemos cair na armadilha de achar que orar ou cantar resolve tudo, enquanto ignoramos o chamado de Deus para amar o próximo, perdoar, agir com honestidade? A mensagem de Amós é como um grito que atravessa séculos. Deus não quer religiosidade, Ele quer transformação. Não deseja multidões em festas que escondem injustiça, mas vidas que sejam rios de justiça correndo no meio da sociedade. Essa cena nos provoca a refletir sobre o contraste entre aparência e essência. Israel tinha a aparência de piedade, mas negava sua força ao abandonar os pobres e manipular os mais frágeis. E nós? Será que nossa fé tem sido apenas aparência? Será que temos buscado mais a performance religiosa do que a prática da justiça no dia a dia? O que Amós nos mostra é que Deus está mais interessado em como tratamos as pessoas do que nos rituais que realizamos para impressionar. E aqui vem uma quebra de expectativa ainda maior. Para o povo, o templo era o lugar da segurança. Era lá que acreditavam que estavam mais próximos de Deus. Mas Amós deixou claro que sem justiça, nem o templo os protegeria do juízo. Esse detalhe é chocante, porque expõe que nem mesmo símbolos sagrados garantem proteção quando o coração está distante da verdade. Essa mensagem continua atual, porque nos lembra de algo essencial. Não adianta levantar mãos em oração se essas mesmas mãos não se estendem ao necessitado.
Não adianta cantar sobre amor se não praticamos compaixão. Não adianta falar de fé se na prática vivemos de mentira. A fé verdadeira não se mede apenas pelo culto, mas pela vida. Por isso, quero te convidar a refletir junto comigo e transformar essa reflexão em um compromisso. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários: quero viver uma fé que pratica justiça. Essa frase é uma declaração pública de que a sua espiritualidade não será apenas externa, mas enraizada em atitudes que revelam a presença de Deus no dia a dia. Quando seguimos no livro de Amós, percebemos que sua mensagem ganha ainda mais intensidade ao expor a falsa sensação de segurança do povo de Israel. Eles acreditavam que, por serem o povo escolhido, estavam imunes ao juízo divino. Era como se a aliança com Deus fosse uma espécie de escudo automático, que os protegeria independente da forma como viviam. Mas Amós, com coragem impressionante, rasga essa ilusão e diz algo que deve ter soado como um choque para seus ouvintes. De todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Imagine a cena. Em vez de palavras de conforto e privilégio, o profeta anuncia que justamente por terem sido escolhidos, seriam cobrados com ainda mais rigor. Essa quebra de expectativa é poderosa, porque inverte a lógica humana. O povo pensava que a eleição era sinônimo de privilégio, mas Amós mostra que ela é, na verdade, responsabilidade. Ser escolhido não significa estar livre das consequências, mas sim ser chamado a viver de forma exemplar. O problema é que Israel se apoiava em sua identidade religiosa, enquanto negligenciava a prática da justiça e se entregava à idolatria e à corrupção. O profeta deixou claro: Deus não é cúmplice de um povo que usa o seu nome, mas despreza o seu caráter. Essa mensagem é profundamente atual. Quantas vezes também nos apoiamos em títulos, tradições ou aparências, acreditando que eles nos garantem uma espécie de proteção espiritual. Mas a verdade é que não são as etiquetas religiosas que nos sustentam, e sim a vida em coerência com a vontade de Deus. A eleição de Israel era real, mas se tornou vazia, porque não havia correspondência prática. Da mesma forma, nossa fé também perde valor quando se reduz a palavras sem transformação. Amós continua reforçando esse contraste ao mostrar que Deus não faz acepção de nações. Se julgou os povos vizinhos por causa de suas injustiças, muito mais julgaria Israel, que conhecia a verdade e ainda assim escolhia o erro. O profeta descreve isso com imagens fortes: o leão que ruge na floresta, a armadilha que prende a presa, a trombeta que soa na cidade. Cada metáfora é um alerta. O perigo já está à porta. O juízo é inevitável. O tempo de brincar com a fé acabou. E aqui está o detalhe que mais provoca reflexão. Amós mostra que até mesmo o privilégio pode se tornar peso quando não é vivido em responsabilidade. O povo que deveria ser luz para as nações se tornou motivo de escândalo. A comunidade chamada para refletir a justiça de Deus estava reproduzindo a injustiça que ele tanto condenava. Essa incoerência não passaria despercebida. Essa parte do livro nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes usamos a fé como muleta para justificar comportamentos errados? Quantas vezes achamos que a simples participação em cultos, grupos ou tradições nos coloca em uma posição de segurança, quando, na verdade, o que Deus espera é uma vida íntegra e justa? A mensagem de Amós nos lembra que privilégio sem responsabilidade se transforma em juízo, e talvez seja exatamente aqui que essa palavra precisa encontrar eco no seu coração. Se Deus já te alcançou com sua graça, se já abriu seus olhos para a verdade, então essa escolha não é um troféu para ser exibido, mas um chamado para viver em responsabilidade diante dele. E eu quero te convidar a selar esse momento
de reflexão com uma declaração nos comentários. Quero viver a responsabilidade da minha fé. Essa frase não é apenas uma interação, mas um compromisso de que a sua vida espiritual não será construída em ilusões de privilégio, mas em atitudes que reflitam a justiça e a verdade de Deus. Quando avançamos mais fundo no livro de Amós, nos deparamos com uma das imagens mais fortes e perturbadoras que o profeta apresenta: a denúncia contra a injustiça social que dominava Israel. Ele não fala apenas de idolatria ou de rituais vazios, mas aponta o dedo diretamente para a forma como os ricos tratavam os pobres, como os poderosos exploravam os mais fracos e como a corrupção havia se tornado parte do tecido da sociedade. Amós chega a dizer: pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo. Edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Essa imagem é devastadora, porque mostra que a riqueza daquele tempo era construída sobre o sofrimento de muitos. O que mais impressiona é que Amós não suaviza sua mensagem. Ele expõe a realidade com palavras duras, revelando a podridão escondida atrás das aparências de prosperidade. Israel vivia um período economicamente favorável, mas essa prosperidade não era fruto de justiça, e sim da exploração. Enquanto alguns acumulavam terras, casas e riquezas, outros eram esmagados pela miséria. Essa desigualdade gritante se tornava ainda mais ofensiva porque era mascarada por rituais religiosos pomposos. O povo celebrava festas, oferecia sacrifícios e entoava cânticos ao Senhor, mas suas mãos estavam sujas de sangue e injustiça. Amós revela a incoerência de uma fé que canta louvores no templo, mas nega justiça na praça. Ele mostra que Deus não se impressiona com altares repletos de ofertas quando há órfãos, famintos e viúvas esquecidas. Essa mensagem, ainda que antiga, é assustadoramente atual. Quantas vezes vemos sistemas sociais em que a opulência de poucos é sustentada pelo suor e pelo sofrimento da maioria? Quantas vezes a religião é usada como capa para esconder abusos e injustiças? Amós nos lembra que Deus não é enganado por aparências. Ele sonda os corações, pesa as ações e rejeita a adoração que não vem acompanhada de justiça. Essa parte do livro provoca em nós uma reflexão dolorosa, mas necessária. Será que também temos vivido uma fé de fachada, preocupada apenas com rituais e aparências, mas indiferente às dores ao nosso redor? Será que nossa espiritualidade se limita a palavras bonitas enquanto fechamos os olhos para os necessitados? Amós nos chama a encarar a verdade. Adoração sem justiça é hipocrisia. Deus não está em busca de cânticos vazios, mas de corações que expressem sua compaixão através de atitudes concretas. O profeta usa uma frase que atravessou séculos e continua ecoando até hoje: corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Essa metáfora é poderosa porque mostra que a verdadeira espiritualidade não é estática nem pontual, mas contínua, como um rio que nunca seca. O juízo de Deus precisa fluir como correnteza, alcançando cada espaço da vida em sociedade, limpando a sujeira da corrupção, da exploração e da opressão. E aqui está um ponto crucial. Para Amós, não havia separação entre fé e prática social. Não adiantava levantar as mãos para o céu se ao mesmo tempo os pobres eram pisoteados na terra. Essa conexão entre justiça e espiritualidade é o que dá vida verdadeira à fé. E talvez seja exatamente esse o chamado que precisamos ouvir hoje: não separar a devoção pessoal da responsabilidade coletiva. Agora eu quero te convidar a tornar essa reflexão ainda mais viva. Se essa mensagem já falou com você, deixe registrado nos comentários uma frase simbólica: quero que minha fé seja justiça em ação.
Essa declaração não é apenas uma frase, mas um compromisso de que sua vida espiritual não será apenas sobre palavras e rituais, mas sobre atitudes que tragam transformação real ao mundo ao seu redor. Quando seguimos adiante no livro de Amós, percebemos que o profeta não apenas denuncia os pecados do povo, mas também anuncia as consequências inevitáveis dessa rebeldia. O que torna suas palavras ainda mais impactantes é o contraste entre a segurança aparente de Israel e a realidade espiritual que se escondia por trás dessa fachada. O povo acreditava que, por serem o povo escolhido, estavam automaticamente protegidos do juízo divino. Participavam de rituais religiosos, invocavam o nome do Senhor e se sentiam imunes, como se a aliança fosse um escudo contra qualquer consequência. Mas Amós desmonta essa falsa segurança e declara: ser o povo escolhido não significa estar livre do juízo, mas estar ainda mais responsável diante de Deus. Essa é uma das maiores quebras de expectativa do livro. Enquanto Israel pensava que a eleição era um privilégio sem obrigações, Amós mostra que ela é, na verdade, uma aliança que exige responsabilidade e fidelidade. Ele afirma: de todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Essa frase é um soco na consciência, porque revela que quanto maior o privilégio, maior também é a responsabilidade. Israel não podia usar sua identidade como desculpa para viver na injustiça, mas deveria ser exatamente o exemplo de justiça e santidade para as outras nações. Esse detalhe toca profundamente a nossa realidade espiritual. Quantas vezes também acreditamos que nossa religiosidade ou nosso título como cristãos é suficiente para nos proteger, mesmo quando nossas atitudes estão longe do coração de Deus? Amós nos lembra que não são as palavras ou rótulos que nos sustentam, mas a coerência entre fé e prática. Ser do povo de Deus não é apenas um nome, mas uma vida que reflete o caráter do Senhor em cada atitude. O profeta ainda utiliza imagens fortes para reforçar sua mensagem. Ele fala de desastres naturais, de guerras, de catástrofes que não são meras coincidências, mas sinais de que Deus está chamando seu povo de volta. Ele descreve como a seca, a fome, a peste e até a derrota militar foram enviadas como alertas. Mas Israel insistia em não ouvir. Cada aviso ignorado era como um grito divino que ecoava no vazio. Amós deixa claro: o juízo não chega de repente. Ele é precedido por sinais que chamam ao arrependimento, mas que muitas vezes são desprezados. Essa reflexão abre um espaço profundo para nós hoje. Quantas vezes Deus também tem nos dado sinais de que precisamos mudar, mas escolhemos ignorar? Pequenas correções, situações que nos fazem repensar caminhos, vozes que nos alertam, tudo isso pode ser chamado de misericórdia, uma chance de voltar antes que seja tarde demais. Amós mostra que o perigo não está apenas no pecado, mas em endurecer o coração diante dos alertas de Deus. E é aqui que a mensagem do profeta ganha ainda mais força. Quando o povo escolhe não ouvir, o juízo se torna inevitável. Não porque Deus se alegra em punir, mas porque Ele é justo e não pode permitir que a injustiça continue sem resposta. Essa é uma revelação dura, mas ao mesmo tempo cheia de amor, porque nos lembra que cada aviso do Senhor é uma oportunidade de arrependimento. Por isso, eu quero te convidar a refletir e a participar ativamente dessa mensagem. Se ela já tocou o seu coração, escreva nos comentários uma frase simbólica de fé e compromisso. Não quero ignorar os alertas de Deus. Essa declaração simples é um lembrete de que, assim como Israel foi chamado à responsabilidade, nós também somos convidados a ouvir e obedecer antes que seja tarde. Quando seguimos a mensagem de Amós, chegamos a um ponto em que o profeta expõe de forma ainda mais contundente a hipocrisia religiosa do povo.
Ele denuncia não apenas os pecados sociais, mas também a forma como Israel tentava compensar sua injustiça com práticas religiosas externas. O povo continuava oferecendo sacrifícios, queimando incenso e celebrando festas solenes, acreditando que tudo isso agradava a Deus. Mas Amós declara algo que até hoje ecoa como uma das frases mais fortes da Bíblia: aborreço, desprezo as vossas festas, e não sinto prazer nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, e não atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Esse trecho é uma revelação chocante. Ele mostra que Deus não está interessado em rituais vazios, mas em um coração justo e íntegro. O Senhor rejeita a religiosidade, que é apenas fachada, que tenta esconder a corrupção, a exploração e o pecado atrás de cerimônias bonitas. Amós quebra a ilusão de que é possível agradar a Deus apenas com palavras, músicas ou cultos, sem que haja transformação real na vida. Para ele, justiça e retidão são muito mais importantes do que qualquer aparência de religiosidade. Essa mensagem, ainda que antiga, é extremamente atual. Quantas vezes ainda vemos pessoas, ou até nós mesmos, tentando se refugiar em práticas religiosas externas, mas sem deixar que a palavra transforme de fato o coração? Frequentar cultos, cantar louvores ou participar de atividades religiosas não tem valor algum se a vida está desconectada da justiça, da misericórdia e da obediência. Amós nos chama a refletir que Deus deseja coerência, fé que se manifesta em obras, adoração que transborda em atitudes, louvor que é acompanhado por vida íntegra. O impacto dessas palavras é tão grande que séculos depois elas foram lembradas por líderes espirituais como Martin Luther King, que citou exatamente essa passagem de Amós em seus discursos, mostrando que a busca por justiça não é apenas um ideal humano, mas um chamado divino. Isso mostra como a mensagem do profeta transcende gerações e culturas, sempre confrontando qualquer sistema que coloca a aparência acima da verdade. Esse alerta também nos leva a refletir pessoalmente. Será que temos vivido uma fé autêntica, que se traduz em amor ao próximo e justiça nas pequenas coisas do dia a dia? Ou será que em alguns momentos temos nos escondido atrás de aparências religiosas, achando que isso basta? Amós nos lembra que Deus não se engana com fachadas. Ele olha diretamente para o coração e para as atitudes que revelam se nossa fé é verdadeira ou não. Por isso, eu quero te convidar a marcar essa reflexão com uma declaração de compromisso. Se essa mensagem já falou com você até aqui, escreva nos comentários: quero viver uma fé verdadeira diante de Deus. Essa frase não é apenas uma interação, mas um posicionamento que expressa o desejo de viver uma espiritualidade autêntica, onde a adoração vai além de palavras e se torna estilo de vida. Ao avançarmos na mensagem de Amós, encontramos um dos momentos mais sombrios de sua profecia, o anúncio de que viria um tempo de fome, mas não de pão, de sede, mas não de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Essa revelação é perturbadora, porque mostra que a maior tragédia que pode acontecer a um povo não é a falta de recursos materiais, mas a ausência da voz de Deus. Imagine o desespero, homens e mulheres andando de um lado para o outro, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, em busca de uma palavra, de uma direção, de um sopro divino, e não encontrando nada. O silêncio do céu se tornaria a punição mais dolorosa para aqueles que desprezaram as advertências enquanto ainda havia tempo. Esse silêncio não surge de repente. Ele é consequência de uma longa caminhada de rejeição.
Amós mostra que, por tanto tempo, o povo de Israel ignorou os profetas, ridicularizou suas mensagens e preferiu seguir seus próprios caminhos. Eles se acostumaram tanto a desprezar a voz de Deus que no dia em que ela se calasse, descobririam o vazio profundo e a viver sem direção espiritual. Esse é o castigo mais temido. Não o fogo ou a espada, mas a ausência da palavra, porque é ela que dá sentido, esperança e orientação à vida. Quando pensamos nisso, percebemos como a profecia de Amós é atual e urgente. Vivemos em um tempo de abundância de informações, mas muitas vezes de escassez de verdade. Há vozes por todos os lados, mas poucas que realmente refletem a essência da palavra de Deus. Muitas pessoas estão famintas de sentido, sedentas de esperança, e acabam buscando em lugares errados, porque deixaram de ouvir a voz que realmente importa. O risco é cair exatamente no cenário descrito por Amós. Vagar sem rumo, mesmo em meio à abundância, porque o alimento espiritual foi desprezado por tanto tempo. Esse trecho também nos provoca a refletir sobre nossa própria relação com a palavra. Será que temos valorizado o privilégio de poder ouvir, ler e meditar na Escritura todos os dias? Ou será que, assim como Israel, temos deixado essa voz em segundo plano, ocupando nossa mente com tantas outras coisas? Amós nos alerta que nada é mais precioso do que a presença e a direção de Deus. Porque quando tudo ao redor desmorona, é a palavra que nos sustenta, nos guia e nos dá esperança. O silêncio de Deus, descrito pelo profeta, não é apenas uma punição, mas também um reflexo do coração humano que escolhe se afastar. É como se o Senhor dissesse: se vocês não querem ouvir, então vou me calar. E não há dor maior do que essa. Por isso, a mensagem de Amós é também um chamado urgente à valorização daquilo que temos agora. O acesso à palavra, às Escrituras, às mensagens que ainda ecoam com poder e vida. E talvez aqui esteja um ponto crucial para nós hoje. Não esperar o silêncio para valorizar a voz. Essa profecia é um lembrete de que ainda é tempo de buscar, ainda é tempo de ouvir, ainda é tempo de se alimentar da verdade, antes que o coração endurecido torne impossível reconhecer a voz de Deus. Se essa reflexão já tocou você até aqui, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma declaração simples e poderosa. Quero sempre ouvir a voz de Deus. Essa frase não é apenas uma interação, mas um compromisso de coração, um lembrete de que não existe bem maior do que estar em sintonia com a palavra que sustenta e transforma. Amós prossegue sua mensagem mostrando que por trás de toda a opulência e aparência de força de Israel, havia um abismo prestes a engolir a nação. Ele descreve cenas de desolação, cidades que seriam reduzidas a cinzas, portas silenciosas onde antes havia festas, ruas antes repletas de comércio, agora tomadas pelo lamento. É como se o profeta já estivesse enxergando o futuro diante de seus olhos, e cada palavra sua carregasse o peso da certeza de que o juízo viria. Não era apenas uma ameaça distante, mas um decreto já selado pelo próprio Deus. E o mais impressionante é que a queda de Israel não seria resultado apenas da força inimiga, mas consequência direta de sua própria corrupção interna. Amós deixa claro que o pecado não fica impune, e que a arrogância de confiar em riquezas, palácios e exércitos seria esmagada pela mão do Senhor. O profeta pinta um retrato doloroso: guerreiros fugindo, jovens caindo, crianças sendo levadas, mães chorando sem consolo. Ele não suaviza o tom, porque a tragédia espiritual e moral já era tão grande que as imagens físicas apenas revelariam o que o coração do povo havia se tornado. Essa parte da profecia é um chamado forte para nós, porque muitas vezes também nos iludimos com muros que acreditamos ser indestrutíveis.
Colocamos nossa confiança em sistemas, em contas bancárias, em status social, em aparências. Mas Amós lembra que nada disso resiste quando Deus decide agir. O que parecia sólido se desfaz em segundos, porque não havia fundamento verdadeiro. O julgamento não é apenas sobre uma cidade ou um império antigo, é sobre a verdade eterna, de que a justiça de Deus derruba qualquer fortaleza construída sem ele. O detalhe mais marcante desse trecho é o contraste entre o silêncio e o clamor. Israel havia se calado diante da voz de Deus, mas agora as ruas seriam preenchidas com gritos de dor e arrependimento tardio. É um aviso claro. Quando não damos atenção à palavra no tempo certo, corremos o risco de viver um lamento no tempo do juízo. Amós não traz essa mensagem para destruir a esperança, mas para mostrar que existe uma urgência real em se voltar para Deus enquanto ainda há oportunidade. Esse é um ponto que conversa diretamente com nossa vida. Quantas vezes ignoramos pequenos sinais de alerta, uma palavra de correção, uma situação que nos chama à reflexão, uma lembrança de que precisamos mudar, e seguimos como se nada fosse acontecer. Amós nos lembra que a paciência de Deus é grande, mas não é infinita. O tempo da oportunidade é precioso demais para ser desperdiçado. E aqui está um convite forte para você que acompanha essa reflexão. Não espere o dia do lamento para valorizar a presença de Deus. Não espere o colapso das suas muralhas pessoais para reconhecer a necessidade de edificar sua vida sobre a rocha. Amós nos chama a viver de forma consciente agora, para que não precisemos enfrentar o vazio do arrependimento tardio depois. Por isso, se essa mensagem já tocou seu coração, eu quero te convidar a escrever nos comentários a frase: "Quero me voltar a Deus enquanto ainda há tempo". Essa declaração é simples, mas profunda. É uma forma de dizer que você reconhece a urgência da fé e não quer esperar pelo juízo para valorizar a misericórdia. Amós encerra sua mensagem de uma forma que surpreende e, ao mesmo tempo, abre um horizonte de esperança em meio ao cenário de juízo. Depois de capítulos carregados de denúncias, imagens de destruição e anúncios de castigo, o profeta revela que o Deus que disciplina também é o Deus que restaura. Ele anuncia que, após o tempo da queda e do exílio, viria um tempo em que o Senhor levantaria de novo a tenda caída de Davi, repararia suas brechas e reconstruiria o que estava em ruínas. É como se, depois da tempestade, o profeta mostrasse um vislumbre do sol atravessando as nuvens, lembrando ao povo que a última palavra não seria o fim, mas a restauração. Essa promessa tem um peso espiritual gigantesco, porque revela o coração de Deus. Ele não abandona seu povo para sempre. Mesmo diante da dureza da correção, há sempre um plano de redenção. Amós fala de um tempo em que os montes destilariam vinho novo, em que os campos seriam férteis outra vez, em que o povo voltaria a plantar e colher, e jamais seria arrancado da terra que o Senhor lhe havia dado. É a linguagem da esperança, pintando um futuro de abundância e alegria, contrastando com a dor e a ruína que antes haviam sido anunciadas. Esse detalhe é fundamental, porque nos lembra que a disciplina divina nunca tem como objetivo apenas punir, mas transformar. O mesmo Deus que permite o colapso é o que ergue do pó e restitui a dignidade. O livro de Amós termina mostrando que, apesar do juízo inevitável sobre o pecado, há uma aliança que continua de pé, uma promessa que aponta não apenas para a restauração de Israel no passado, mas também para a esperança final em Cristo, onde toda lágrima será enxugada e toda injustiça terá fim. E aqui está uma lição poderosa para nós. Por mais que passemos por tempos de dor, mas que vejamos quedas em nossa vida, Deus nunca encerra a história com destruição. Sempre há uma promessa de recomeço para aqueles que se voltam a Ele.
As ruínas podem ser reconstruídas, as brechas podem ser restauradas, e aquilo que parecia perdido pode florescer novamente pela mão do Senhor. Esse contraste entre juízo e restauração nos mostra que a mensagem de Amós não era apenas para o povo do seu tempo, mas para todos nós. Ele nos lembra que mesmo quando a justiça de Deus pesa sobre nossas falhas, seu amor é maior e sua graça está sempre disponível para nos levantar. E é justamente essa esperança que deve nos sustentar, porque o mesmo Deus que falou por meio de Amós continua falando hoje. O fim nunca é o fim quando Deus está na história. E para marcar essa reflexão de forma simbólica e poderosa, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários a frase: creio no Deus que restaura o que estava em ruínas. Essa declaração é mais do que um comentário, é um ato de fé, um posicionamento diante das circunstâncias, uma forma de proclamar que, mesmo diante do caos, sua confiança está naquele que é capaz de reconstruir tudo. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou de alguma forma ao seu coração. E eu quero te pedir um gesto de fé. Inscreva-se agora mesmo no canal e faça parte dessa jornada, porque aqui revelamos as histórias ocultas da Bíblia que continuam transformando vidas até hoje. Escreva nos comentários a frase "Eu recebo", se essa palavra tocou você. Quero ver essa declaração ecoando nos corações que creram junto comigo. E claro, deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem para ainda mais pessoas que precisam ouvir que Deus é capaz de restaurar o que estava em ruínas. E não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela e nele você vai descobrir outra história bíblica cheia de segredos e revelações que podem impactar profundamente a sua vida. Clique agora e continue essa caminhada com a gente.